Meu nome é Gabriel Chagas, eu sou professor de Redação e Linguagens, estou hoje aqui no extensivo Enem do QG do Enem. Agradeço muito o convite feito aqui pelo QG e hoje nós falaremos sobre assuntos muito importantes para a sua redação. Vamos abordar algumas técnicas, vamos abordar alguns aspectos estruturais e vamos analisar, de uma forma geral, alguns acertos e alguns erros que muitas vezes são cometidos na redação e que você pode subir a sua nota ou pode acabar derrubando a sua nota. Então, vamos dar uma olhadinha, por favor. Confira comigo aqui. Vamos já começar nossa aula, sem mais delongas. E hoje, portanto, falaremos sobre falhas na argumentação e recursos de originalidade, como eu disse. Vamos abordar hoje alguns aspectos positivos e negativos, no que se refere à estrutura dissertativa no contexto do Enem. E vamos falar de algumas falhas que as pessoas cometem, e também vamos ver alguns exemplos positivos para você analisar. Então, confira comigo na sua tela. Quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro objetivo é identificar possíveis falhas na argumentação de um texto dissertativo argumentativo. Então, possíveis problemas, potenciais problemas que acontecem em um texto dissertativo argumentativo. O segundo objetivo é empregar recursos para não cometer falhas argumentativas, como a gente pode identificá-las e, principalmente, como nós podemos contorná-las, não fazer com que elas apareçam no seu texto, tudo bem? Nós vamos também articular alguns recursos de originalidade e possibilidades de alusões culturais, o famoso repertório sociocultural que será avaliado na sua competência de número 2, tem tudo a ver com isso, nós falaremos bastante sobre esse aspecto. Só para nós lembrarmos, competência 2 do Enem analisa a abordagem do tema, o repertório sociocultural e o tipo de texto dissertativo argumentativo. Enquanto a competência 3 avalia o projeto de texto, a coerência na explanação de suas ideias durante sua argumentação. Portanto, duas competências muito importantes para você atingir sua nota 1000 no vestibular. De novo aqui, observe, analisar parágrafos exemplares, né? Sempre é bacana aliarmos a teoria com a prática, portanto, além da análise mais teórica, nós vamos também fazer a análise prática do parágrafo. Tudo bem? Estou vendo aqui minhas lentes dos óculos refletindo, me sinto quase o Ciclope do X-Men, mas eu estou ajeitando aqui para que isso não aconteça. E vamos que vamos. Então, nossos objetivos estão expostos na sua tela e vamos começar com este parágrafo. Analise comigo, por favor. Vou manter aqui na tela de vocês esse parágrafo por enquanto, vou deixar aí congelado na tela esse parágrafo e quero que vocês leiam comigo esse fragmento. Que parágrafo é esse? Esse é um parágrafo extraído de uma redação nota 1000 do vestibular 2017, vestibular do Enem 2017, cujo tema foi, você deve se lembrar, né, cujo tema foi em torno da educação, mas de maneira específica, a educação dos surdos. A palavra-chave, a frase-chave, perdão, a frase-tema, né, a frase do Enem foi desafios na formação educacional de surdos no Brasil. O vestibular pediu para você analisar esse tema e, como é comum em quaisquer temas da redação, pediu para que você fizesse a introdução, depois da introdução analisasse as causas que levam a esse problema, ou seja, por que os surdos no Brasil ainda têm desafios para a sua educação e, como sempre, chegasse à proposta de intervenção. Isso aí é a estrutura geral que você já conhece. Esse parágrafo é um parágrafo de desenvolvimento, é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, tudo bem? Eu gostaria que você analisasse comigo aí o primeiro desenvolvimento. Então, o candidato já havia feito a introdução, já estava lá bacana a introdução, com a contextualização, com o tema, com tudo que uma introdução tem que ter. E agora, o segundo parágrafo do texto é o primeiro argumento que vai construir sua ideia. E diz o seguinte: convém ressaltar a princípio que a má formação socioeducacional do brasileiro é um fator determinante para a permanência da precariedade da educação para deficientes auditivos no país, uma vez que os governantes respondem aos anseios sociais e grande parte da população não exige uma educação inclusiva por não necessitar dela. Isso, consoante ao pensamento de Schopenhauer, de que os limites do campo da visão de uma pessoa determinam seu entendimento a respeito do mundo que a cerca, ocorre porque a educação básica é deficitária e pouco prepara cidadãos no que tange aos respeitos, às diferenças. Tal fato se reflete nos ínfimos investimentos governamentais em capacitação profissional e em melhor estrutura física, medidas que tornariam o ambiente escolar mais inclusivo para os surdos. Volta aqui para mim, por favor, na tela. Muito obrigado.
Analise comigo. Gente, esse parágrafo é um parágrafo nota 1000, um parágrafo modelo de argumentação, e ele é o pontapé inicial de nossa aula, pois é um exemplo absolutamente contundente, muito didático, inclusive, da estrutura que uma argumentação tem que ter. Qual é a estrutura interna de um parágrafo argumentativo? Quando eu digo interno, é porque eu estou falando especificamente dentro do parágrafo, tudo bem? A redação inteira tem uma macroestrutura, chamaremos de macroestrutura o texto inteiro, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, e cada parágrafo tem uma microestrutura que é interna àquele parágrafo. Não esqueçam nunca disso, tudo bem? Cada parágrafo é uma espécie de mini texto. Cada parágrafo é uma pequena redação. Portanto, cada parágrafo precisa de uma estrutura a ser respeitada de modo organizado para que seu texto seja efetivo em seus objetivos. Qual é a função, por exemplo, de uma introdução? Contextualizar bem o tema, se possível trazer um repertório cultural, que é sempre bem-vindo, apontar a sua tese, né, delineando o que você vai argumentar. Isso é a introdução. O que eu acabei de ler com vocês é o primeiro argumento. Qual é a estrutura interna de um argumento? Você vai pegar, no caso do Enem, né, uma das causas do problema maior, vai pegar o argumento, o primeiro argumento que você vai selecionar, primeiro ponto da sua tese, tudo bem? E você vai explicar por que aquela causa do problema, de fato, é uma causa do problema. E qual é, na prática, a estrutura textual que configura um bom parágrafo argumentativo? A estrutura textual que configura um bom parágrafo é uma estrutura simples de início, meio e fim. O parágrafo de argumentação tem que ter início, meio e fim. O que significa isso? Eu não falei agora que o parágrafo é uma mini redaçãozinha? Então você tem que começar a ideia, desenvolver a ideia e terminar a ideia dentro do seu parágrafo de argumentação. Isso tem que ser respeitado. Tudo bem? E qual é o nome técnico teórico que nós daremos a essa estrutura? Tópico frasal, embasamento e desfecho. Ou seja, primeira frase, que é a afirmação inicial, você vai apontar qual é a ideia núcleo daquele parágrafo, né? Qual é a ideia que está anucleando aquele parágrafo. Ou seja, o que aquele parágrafo está dizendo? Porque o parágrafo tem que ter uma ideia central. Depois da ideia central, que estará na sua frase inicial, você embasa essa frase com exemplos, com referências culturais, com repertórios culturais, com comparações, com explicações, o que você quiser fazer. E depois desse raciocínio, você tem que chegar a algum desfecho. Volta aqui para mim para o material, por favor. Analise comigo. Esse parágrafo está claramente dividido em 3 momentos, tá? O primeiro momento é essa frase que vai do convém ressaltar a princípio até necessitar dela. Vou ler de novo para você entender bem essa estrutura. Convém ressaltar a princípio que a má formação socioeducacional do brasileiro é um fator determinante para a permanência da precariedade da educação para deficientes auditivos no país, uma vez que os governantes respondem aos anseios sociais e grande parte da população não exige uma educação inclusiva por não necessitar dela. Então, esse tópico frasal, essa primeira frase, está indicando, está apontando o que esse parágrafo vai dizer, não é isso? O parágrafo é inteiro sobre essa questão. Qual questão? Má formação socioeducacional do brasileiro é um fator determinante para a permanência da precariedade. Então, perceba que o candidato ele começa com uma ideia que será mantida até o final do raciocínio, porque cada parágrafo tem um raciocínio. Você não pode botar um monte de ideias aleatórias, tudo bem? As ideias de um parágrafo não podem ser aleatórias, senão você vai causar o que se chama de empilhamento de ideias. Você empilha várias coisas, isso prejudica esse raciocínio. Tem que haver uma ideia central que será destrinchada, será desenvolvida naquele parágrafo, tudo bem? Então, vamos pensar, por exemplo, eu quero analisar dentro do meu tema que as causas são, por exemplo, a falta, né, da formação da população brasileira que secundariza esse debate. E no outro parágrafo, por exemplo, eu quero dizer que existe um baixo número de instituições especializadas em surdos por parte do Estado. Vamos supor, tá? Vamos supor, por exemplo, tema 2019, lá de democratização do cinema. Eu quero dizer que o preço do ingresso é muito alto e que os cinemas estão concentrados nas grandes cidades. Pronto, achei 2 causas do problema. Cada parágrafo, vou escolher uma dessas causas. Para cada parágrafo, eu analisar uma causa apenas, nunca empilhando. Volta aqui para a tela, por favor. Quando eu digo grande parte da população não exige uma educação inclusiva por não necessitar dela, eu estou dizendo o quê? Eu estou apontando esse parágrafo, né? Eu estou apontando que nesse parágrafo eu vou trabalhar com a ideia de que
a falta de a ação do Estado, né, e nesse caso aí a falta da própria população, né, a população que secundariza, que acha menos importante, a falta de ação do Estado e a própria ação da população que não acha importante esse tipo de coisa, prejudica a formação dos surdos. Beleza. Só que olha o que está logo depois. Depois ele vem, isso, o isso é bacana, hein? O isso é um pronome aí que está retomando a ideia anterior. Então olha o embasamento. Isso, consoante ao pensamento de Schopenhauer é ótimo, Schopenhauer é um filósofo alemão, né, dali do niilismo, na época do Nietzsche. Isso, consoante o pensamento de Schopenhauer, de que os limites do campo de visão de uma pessoa determinam seu entendimento a respeito do mundo, ocorre porque a educação básica é deficitária e pouco prepara os cidadãos no que tange a respeito à diferença. Então, volta para mim aqui, por favor. Qual é a ideia desse parágrafo? A própria população brasileira não está preparada para lidar com as diferenças. Não está preparada para lidar com essa especificidade de uma minoria, que é o grupo dos surdos. Então, a própria população não reivindica esse tipo de direito, porque a própria população acaba secundarizando o direito dos surdos como se fosse algo menos importante. E isso vai ser sustentado no segundo momento, na segunda frase, que é quando ele bota isso consoante ao pensamento de Schopenhauer. Então, quando eu disse que é tópico, embasamento e desfecho, olha o embasamento aí. Consoante ao pensamento de Schopenhauer, de que os limites do campo da visão de uma pessoa determinam o seu entendimento. Então, o segundo momento, o segundo período desse parágrafo, ele está embasando a ideia que estava antes. Embasando como? Com o repertório cultural. Ah, então eu sou obrigado a fazer 3 períodos, 3 frases? Não. Você pode fazer 4. Você pode muito bem fazer o tópico frasal, depois, por exemplo, uma frase curta com repertório, depois um exemplo que ainda é embasamento, que ainda está explicando, e depois um desfecho. É possível. Não existe uma camisa de força, não existe uma regra. O que você não pode fazer um parágrafo com uma frase só. Porque como é que você vai, em um período só, afirmar, embasar e concluir? É impossível. Em uma frase você não vai fazer isso nunca. Parágrafo não pode ter um período só, tá? Parágrafo com um período só não é parágrafo, é período, não é verdade? O parágrafo é um conjunto de períodos. Então você não pode ter um período só. Aí eu tenho 3. O primeiro afirmou o problema, o segundo, que fala de Schopenhauer, embasou o problema com o repertório, e depois tem que chegar a alguma consequência, né? Algum desfecho. Volta, por favor, para o parágrafo, analisa comigo. Tal fato se reflete nos ínfimos investimentos governamentais em capacitação profissional e em melhor estrutura física, medidas que tornariam o ambiente escolar mais inclusivo para os surdos. Tudo bem? Então, olha que interessante. Tal fato, o candidato observa a coesão. Convém ressaltar, a princípio é um conectivo iniciativo. Então, a princípio é inicialmente, em primeiro lugar, né? Então, abri a minha ideia. Depois, na segunda frase, eu botei isso, consoante ao pensamento, consoante a ideia, né, de segundo pensamento. Então, isso retoma o que foi dito antes. E no final, tal fato se reflete. Então, sempre amarradinho, uma coisa retomando a outra sempre. Tá? Perceba que essa terceira frase aponta já para um desfecho do meu raciocínio. Podia colocar o conectivo conclusivo? Podia botar com isso, dessa maneira, portanto, logo, poderia. Mas quando bota tal fato, já retoma o que foi dito antes, já está encaminhando para o final de uma ideia, para o final do raciocínio. Então, volta, por favor, para o parágrafo, observa comigo. Tal fato se reflete nos ínfimos investimentos governamentais em capacitação profissional e em melhor estrutura física, medidas que tornariam o ambiente escolar mais inclusivo para os surdos. Então, tal fato se reflete nos ínfimos investimentos e na melhor estrutura física. Então, perceba que esse desfecho aponta a consequência, né, o desfecho encaminha para uma consequência do raciocínio de maneira bem específica, de maneira bem organizada. Então, sejam específicos nas suas palavras. Cuidar, a aula de hoje está falando sobre isso, sobre falhas, né? Então, tomem muito cuidado com esse tipo de ideia. Tomem muito cuidado com esse tipo de estrutura. Por exemplo, qualquer coisa, né? Quando escreve assim, qualquer coisa, todas as circunstâncias, todos os aspectos, expressões muito genéricas tendem a prejudicar a sua argumentação, tudo bem? Então, busque sempre exemplos específicos. Aqui tem um exemplo bem interessante. Tal fato se reflete nos ínfimos investimentos governamentais em capacitação profissional, ou seja, não existe uma capacitação sólida por parte dos profissionais de educação no que se refere ao tratamento dos surdos, tá bom? E a estrutura física, que também acaba sendo precária, tá? Então, a gente tem nesse parágrafo, volta aqui para mim, por favor. Muito obrigado. A gente tem aqui, aí nesse parágrafo, uma estrutura organizada do que se espera de uma argumentação no contexto do Enem, beleza? No segundo parágrafo, por exemplo,
aqui a gente está analisando apenas um, né, para ver os detalhes, mas se a gente pega essa redação inteira, o segundo parágrafo não pode ter uma estrutura tão diferente, né, o segundo argumento. Por quê? Porque essa é a estrutura argumentativa canônica. O que significa isso? Essa é a estrutura argumentativa que é usada, né, que é construída para que uma ideia tenha início, meio e fim que se construa. Então, o que você pode fazer? Você bota lá, como foi o caso que a gente leu agora. Convém ressaltar a princípio, não, tópico frasal. Aí você embasa e faz o seu desfecho. Beleza. Quais outras estratégias eu poderia usar para que tenha uma argumentação coesa e organizada? Você pode começar, por exemplo, cabe pontuar em primeiro lugar, vale ressaltar primeiramente, convém analisar em primeiro plano, tá? De início, também pode dizer assim, né? Convém analisar de início, cabe pontuar de início. Isso, qualquer ideia que abra o seu argumento. Aí são conectivos iniciativos de um argumento. Você tem que abrir o seu argumento. Aí o candidato usou a princípio, que é muito bem-vindo. Você tem que pensar uma coisa que consiga abrir seu argumento, tá? Essa organização, esse uso de conectivo é completamente fundamental, é imprescindível para que você consiga criar uma argumentação que tenha início, meio e fim. É extremamente comum na banca do Enem candidatos que até conseguem trabalhar ideias pertinentes, que às vezes conseguem até trazer um repertório legal, original, condizente com o tema, mas que na hora de fazer o parágrafo não está tão ligado a essa estrutura e faz o quê? Faz uma frase enorme que não acaba nunca. Aí fica, vai falando uma frase que não acaba. Isso é muito ruim para a sua estrutura. Tudo bem? Você tem que entender como a argumentação funciona. Então, nenhum parágrafo do seu texto pode ter uma frase só. Isso aí é completamente proibido. E se você fizer um parágrafo com uma frase só, repito, você não vai respeitar a estrutura. E aí você vai ter um problema de coesão, por conta da organização das palavras, e vai ter um problema de coerência, por conta do projeto de texto que leva à sua argumentação. Tudo bem? Muito importante você ficar atenta e ficar atento a isso. Muito bem. Volta aqui, por favor, para o slide. Então, já vimos aí o nosso slide, nosso parágrafo modelo, tá? Vamos começar a falar um pouquinho das possíveis falhas argumentativas. O que são falhas argumentativas? São problemas que podem aparecer na sua redação, que vai acabar abaixando sua nota, vai acabar prejudicando sua nota. Então, muita atenção às falhas argumentativas que podem aparecer. O primeiro que está aí para você é a fuga ao tema, né? Vou comentar com vocês nessa aula de hoje. A fuga ao parágrafo expositivo, empilhamento de ideias, já comentei, inclusive, o uso de exemplos apenas, a incoerência, os exclusivos de exemplos, a incoerência e essas generalizações de senso comum. Tudo bem? Volta para mim aqui, por favor. Vamos analisar brevemente, eu acho que o mais necessário ponto desse é a ideia da fuga ao tema, da abordagem do tema como um todo. Fugir ao tema ou tangenciar o tema, que não é a mesma coisa, mas que são dois problemas. Fugir ao tema é quando você realmente sai do tema e você não consegue abordar aquilo que a banca pediu. Se isso acontecer, você zera a redação, tá? Isso é muito ruim. Agora, o que acontece com bastante frequência é tangenciar o tema. É quando você fala algo perto do tema, mas que não é o tema. Então, ano passado, 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Alguns candidatos pensaram a questão cultural como um todo. Aí começaram a falar sobre acesso a teatro, acesso a centros culturais, que não era o tema. Tá? Exemplo um pouquinho anterior, 2013, efeitos da implementação da lei seca. Alguns candidatos começaram a falar de acidente de trânsito de maneira muito genérica. Lei seca não é acidente de trânsito apenas. Então, é muito importante que na hora de se abordar o seu tema, você mantenha-se alinhado ao que a banca está pedindo. Nesse sentido, o que você precisa ter em mente? Os temas do Enem são, em algum sentido, em algum nível, problemas sociais. Tá? Então, vai ser desde a violência contra a mulher até a manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. Problemas diferentes, problemas de gravidade diferentes, problemas de níveis diferentes, mas vão ser problemáticas sociais. E a sua ideia vai ser sempre pegar essa problemática, analisá-la, identificar as causas, explicar as causas e chegar a uma conclusão. Então, uma boa estratégia para você não fugir do tema é você olhar direitinho a frase tema, prestar atenção nas palavras da frase tema e na hora de você fazer a sua redação pensar qual é o problema social que eu tenho na minha frente e, principalmente, quais são as causas desse problema. É uma perguntinha que você vai usar e vai te ajudar muito, que é assim, ó, por que isso ocorre? Por que esse problema aqui que eu estou analisando ocorre? E é sobre isso que a gente vai continuar falando
na aula de hoje, logo, logo, depois do nosso rápido intervalo. No último bloco, estávamos falando sobre tema, abordagem do tema, e eu comentei com vocês sobre a fuga e sobre o tangenciamento temático, né? Quando você chega perto do tema, mas não fala do tema em si. Dá uma olhadinha na tela comigo, por favor, agora. E algumas falhas argumentativas, então, a gente já falou dessa fuga ao tema, né? O primeiro ponto que a gente trabalhou, a ideia da fuga ao tema. Também comentei com vocês que pode haver o tangenciamento, né? Você pode tangenciar o tema. Às vezes você não foge, tangenciamento, às vezes você não foge, mas você tangencia o tema, o que não é legal também, tá? E tudo isso está ligado à sua abordagem do tema, que será avaliado na sua competência 2. Muito bem, mas eu acho que um problema ainda mais frequente, volta para mim aqui, por favor, obrigado. Um problema que ainda é mais frequente é o problema do parágrafo expositivo. Muitos candidatos acham que estão fazendo parágrafos incríveis por conta da quantidade de informação, só que não estão. Acham que estão fazendo uma coisa maravilhosa, mas não estão. Porque às vezes você bota um monte de informação e esse monte de informação não necessariamente vai te auxiliar, vai te ajudar. Tá bom? Olha para mim, por favor, aí nesse slide. Ó, o que é um parágrafo expositivo? Pessoal, quando se faz uma dissertação, a sua dissertação pode ser argumentativa ou pode ser expositiva. Então, expositivo é diferente de argumentativo. Tudo bem? Argumentativo é uma coisa, expositivo é outra, como você está vendo aí na sua tela. Expor ideias é quando você simplesmente vai colocando vários fatos que acontecem. Argumentar é quando você se posiciona em relação àquilo de maneira a convencer alguém de algo. Essa é a diferença. Então, volta para mim aqui. Corta para mim. Muito bem. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu, inclusive, aconteceu em milhares de casos da banca em 2015. Em 2015, o tema foi persistência da violência contra a mulher no Brasil. Vários candidatos começaram a elencar casos de violência contra a mulher e listar como feminicídio é grave no Brasil. Isso não é argumentar, tudo bem? Vários candidatos começaram a falar: a violência contra a mulher existe no Brasil. A violência contra a mulher é uma coisa frequente no Brasil. A Lei Maria da Penha surgiu porque é importante. E começaram a listar vários pontos e várias ideias, vários fatos. Isso é apenas expor ideias. Como é que você argumenta? Corta para a tela, por favor. Como é que você argumenta? Você argumenta assim, ó. Expor, já sabe o que é. Argumenta, no caso do Enem, é quando você analisa, no caso do Enem, tá? A argumentação é uma coisa vasta, mas no contexto do Enem, é quando você vai analisar as causas de um problema, tá? Isso é muito importante. Quando você pensa em causas específicas. Como assim causas específicas? Acompanhe comigo o que eu vou te mostrar agora. As causas específicas que você pode ter vai seguir o raciocínio da seguinte perguntinha: por que isso ocorre? Isso o quê? O tema. Eu gostaria que vocês não esquecessem dessa dica que eu estou te dando agora. Por que isso ocorre? Ou seja, o tema, você já sabe que vai ter um problema social. Por que esse problema social ocorre? Então, persistência da violência contra a mulher no Brasil. Ué, por que a violência contra a mulher persiste no Brasil? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual é o problema? O cinema não é democratizado no Brasil. Por que o cinema não é democratizado no Brasil? Então, esse raciocínio que nós temos aí é um raciocínio muito interessante para que você consiga construir a sua ideia. Isso está diretamente ligado, né? Isso está diretamente ligado, como eu acabei de falar, a uso exclusivo de exemplos, né? Muitas pessoas, quando vão argumentar, começam a listar vários exemplos que acontecem, mas listar exemplos não é o suficiente. Você precisa se posicionar para demonstrar de que maneira aquele problema acontece, por que aquele problema acontece, tá? Então, vou frisar o que eu já disse, tá? Vou frisando o que eu já havia dito. Você vai ter o seu tema, aí qualquer tema que seja, qualquer ano do Enem, aí vamos supor que dentro desse tema você consiga pensar em uma causa de cunho mais financeiro e uma causa de cunho político, por exemplo. Então, eu vou usar o tema do ano passado. Vamos supor, tema do ano passado, o cinema não é democratizado no Brasil. Por que o cinema não é democratizado no Brasil? Eu tenho uma causa financeira, que é o fato dos ingressos serem muito caros, e a desigualdade social brasileira é grave.
Então, muitas pessoas não podem pagar R$ 30, 25, R$ 30 no ingresso. E também tem o aspecto político. Qual é o aspecto político? O aspecto político é que não existe um estímulo por parte do Estado, por exemplo, para popularizar fora dos grandes centros, né? Não existe um amparo governamental. Isso, inclusive, esse exemplo que eu estou dando aqui, vários candidatos que tiraram nota 1000 usaram essa ideia, tá? Vários dos candidatos que tiraram 1000 foram mais ou menos nesse caminho, falando de um lado do aspecto financeiro e falando do outro lado do aspecto governamental. Isso tem tudo a ver com essa aula de hoje. Por quê? Porque se você apenas expõe ideias, você não consegue argumentar. Tudo bem? Eu pedi para voltar, já voltou, obrigado. E aí, isso é importante por quê? Porque o seu parágrafo argumentativo tem que ser bem organizado, para você não cair na expositividade, para você não cair no tangenciamento do tema e para você não cair naquilo que eu expliquei mais cedo no outro bloco, e vou agora comentar mais uma vez, que é a ideia do empilhamento. Tá? Empilhamento de ideias é algo muito ruim para a sua competência 3 no contexto do Enem. Tudo bem? Volta para a tela, por favor. Olha aqui o que eu acabei de falar. O que é empilhamento de ideias, gente? Empilhar alguma coisa, empilhar caixas. O que é empilhar? Empilhar é fazer uma pilha, né? Tipo isso aqui. Isso aqui, se você em um parágrafo bota um monte de ideia uma em cima da outra, isso aqui está ruim. Isso aqui não pode acontecer. Tá? Então, esse aí é um parágrafo que eu não quero que vocês façam. O que é um parágrafo bacana? Um parágrafo bacana é quando você tem uma ideia central e essa ideia central é sustentada por ideias menores. Isso está certo, isso é legal. Tá? O que significa isso na prática? Olha, na prática é aquilo que a gente conversou. Eu vou até voltar aqui para a gente ver junto. Ó, lembra que a gente conversou sobre essa redaçãozinha aí? Olha o que o candidato fez. O candidato bota claramente um tópico frasal que está começando aqui a ideia. Então, ó, conectivo de início, convém ressaltar a princípio, e aí qual é a ideia central desse parágrafo? Má formação socioeducacional do brasileiro. Então, a má formação socioeducacional do brasileiro é a minha ideia central do parágrafo. Todo parágrafo tem uma ideia central, tudo bem? Todo parágrafo tem uma ideia que vai anuclear. Quando eu falei anuclear, é ser o núcleo. Então, qual é a ideia desse parágrafo? A má formação socioeducacional do brasileiro é um fator que determina essa permanência da precariedade da educação para quem? Para os surdos, para os deficientes auditivos. Então, o meu tema está claramente exposto aqui no tópico frasal também, bonitinho, beleza? Aí, se a ideia central é essa, que existe uma precariedade na educação por conta da má formação socioeducacional, eu não posso empilhar um monte de ideia. Eu não posso, por exemplo, botar um ponto final aqui, aqui onde eu estou circulando, terminou o tópico frasal. Eu não posso terminar o meu tópico frasal e depois colocar assim. Existe também um problema porque o governo não oferece vagas nas instituições públicas. Isso aí é empilhamento de ideias. Eu não posso colocar várias causas para o problema no mesmo parágrafo. Cada parágrafo tem uma causa do problema. Então, quando eu boto esse pontinho final aqui, eu fechei o tópico frasal. Agora, o que vai vir depois disso, o que vai vir depois, esse aqui é o tópico frasal, com a ideia central, maravilhoso. Agora, o que vem depois da minha ideia central, eu preciso embasar o que foi dito antes. Então, vim aqui com o meu pronome, bonitinho, isso. Olha o embasamento. Consoante ao pensamento de Schopenhauer, ou seja, trouxe um repertório. Qual é o pensamento de Schopenhauer? De que os limites do campo da visão de uma pessoa determinam seu entendimento a respeito, ou seja, nós somos limitados, né? O que nós vemos, né? O que está ao nosso redor, limita nosso entendimento sobre o mundo, segundo Schopenhauer. Isso tem tudo a ver com a má formação. Por que isso embasa a ideia do tópico frasal? Isso embasa a ideia do tópico frasal porque o tópico estava dizendo que a população brasileira não necessita, né? Os ouvintes não necessitam de apoio para os surdos, isso acaba sendo secundarizado, ou seja, o indivíduo é limitado àquilo que ele próprio vê, àquilo que ele próprio precisa. Então, isso ocorre porque, olha o conectivo aqui explicativo, porque a educação básica é deficitária e pouco prepara cidadãos no que tange a respeito. Então, olha o que tem aqui. Nesse parágrafo eu tenho a minha ideia central, que por sua vez é uma das causas do problema, a ideia central. E a ideia central, ela foi embasada, correto? Eu dei uma base, eu dei uma sustentada nessa ideia. E o que falta fazer agora? O parágrafo não tem que ter início, meio e fim? Falta finalizar o parágrafo. Como é que eu finalizo? Tal fato se reflete nos ínfimos investimentos governamentais em capacitação profissional e em melhor estrutura física.
medidas que tornariam o ambiente escolar mais inclusivo para os surdos. Então, conectivo tal fato. Qual fato? Que eu expliquei antes. Bonitinho. Então, tópico frasal, tá? Tópico frasal, primeiro ponto é o tópico frasal. Segundo ponto da minha argumentação está aqui, ó, é o embasamento. E, por fim, o desfecho. Todo bom parágrafo tem que ter início, meio e fim, tudo bem? Então, na hora de fazer sua redação, vai argumentar, vai fazer o seu D1 ou o seu D2, ou seja, vai fazer a argumentação, tanto o primeiro quanto o segundo argumento, você vai perceber que ele tem que ter, ó, essa primeira parte, que é o tópico frasal, a segunda parte, que é o embasamento, e a terceira parte, que é o desfecho. Tudo bem? Volta aqui para mim, por favor. Lembrando que essas partes a respeito das quais eu estou falando aqui, não obrigatoriamente são construídas em 3 frases. Você pode muito bem ter um parágrafo de 4 frases com embasamento em 2. Né? Então, tópico frasal, 2 frases de embasamento e mais uma. Isso não é uma regra. Leia Redações Nota 1000 que vai te ajudar a entender essa estrutura. Tranquilo? Então, essas falhas de argumentação que nós podemos ver aí, tanto o empilhamento quanto a generalização, elas têm que ser ao máximo evitadas por vocês. Tudo bem, gente? Tranquilo? Aqui a gente também tem as generalizações e o senso comum, que eu já até expliquei, né? A ideia de você botar todo brasileiro, qualquer coisa, qualquer aspecto, né? Ideias muito vagas, ou ideias do senso comum, clichês, reproduções de estereótipos, reproduções de ideias sem senso crítico, né? Senso comum oposto de senso crítico, aquilo que todo mundo fala. Então você tem que buscar sempre originalidade. Senso comum derruba a sua originalidade. Tudo bem? E a incoerência. Incoerência é algo que vai ser também avaliado na competência 3 do seu projeto de texto. Como é que você acaba sendo incoerente num texto? Às vezes, no contexto da redação do Enem, você começa, isso acontece com alguma frequência, na tese, tá? Na tese a candidata ou o candidato aponta algo como, existe um aspecto socioeconômico, como eu disse lá no cinema, e depois ao longo do texto não menciona mais nada sobre isso. Isso gera uma incoerência. O projeto do texto, ele tem que ser organizado, ele tem que ser respeitado, para que essa estrutura tenha início, meio e fim. Tá? É basicamente começar dizendo uma coisa e manter essa coisa, né? Você não mudar no meio do caminho a sua ideia. Então, a tese que será apontada tem que ser mantida. Volta aqui para a tela, por favor, só para a gente dar uma olhadinha. Então, ó, eu tenho 4 parágrafos, certo? Tenho 4 parágrafos. E aí, o primeiro parágrafo, como você sabe, vai ter o seu tema e vai apontar a tese do que você vai falar. Essa tese tem que ser respeitada durante a argumentação. Então, aqui eu vou ter o argumento 1. O argumento 1 tem tópico, tem embasamento e tem desfecho. Aqui eu vou ter o argumento 2. O argumento 2 tem tópico, tem embasamento e tem desfecho. Tudo bem? Essa é a estrutura argumentativa. E aí, lá na conclusão, você já sabe, retoma a tese e faz a proposta, mas hoje eu quero focar na argumentação. Muito bem. Dando continuidade à nossa análise, como então, baseado em tudo que eu falei aqui, como eu posso fugir dessas falhas? Isso é bem importante, gente, bem importante. Volta aqui para mim. Existem 2 tipos de argumentação na nossa vida. Você pode ter a argumentação planejada e a argumentação improvisada. O que quer dizer isso? A argumentação improvisada é aquela que se faz no dia a dia. Você faz, por exemplo, quando você quer pedir um desconto na loja. Você entra numa loja e aí lá tem um produto que é R$120, você tem apenas R$100. Aí você fala, poxa, mas eu vou comprar à vista. Poxa, mas eu sou cliente aqui da loja, venho sempre. Poxa, mas eu não tenho como pagar isso agora. Tudo isso que eu estou fazendo é argumentação. Eu estou tentando convencer o vendedor de me vender um produto que é 120 por 100. Só que isso não é uma argumentação planejada. Você não, antes de falar isso com o vendedor, você não organizou em casa um script, analisou, não, vou falar isso aqui, a minha ideia base vai ser essa, a ideia central será essa, eu vou retomar minha tese. Você não faz isso, você chega e vai falando. Isso é argumentação improvisada. Você faz isso com os amigos, com os parentes, com todo mundo. O tempo inteiro, na vida de sociedade, a gente argumenta no dia a dia. Na redação, você não fará uma argumentação improvisada. Você fará uma argumentação planejada. Texto bem escrito é texto planejado. Se você não planeja, a probabilidade da sua redação ter falhas argumentativas é enorme. Então, volta para a tela comigo para você entender o que eu estou falando. Então, fazer planejamento textual e fazer um rascunho, deixar o texto repousar, revisar o texto antes de passar a limpo, estar conectado aos acontecimentos do Brasil e do mundo. Quero que você mantenha agora aqui o seu olhar atento nessa tela para você acompanhar junto comigo. O que significa fazer o planejamento textual ou o que a gente pode chamar também de etapa
etapa pré-textual. O que é a etapa pré-textual? É muito importante saber o que é isso. Para o seu texto ficar bem escrito, você precisa mapear as ideias que você vai utilizar antes de utilizá-las. Alguns candidatos nem usam rascunho. Alguns candidatos não querem gastar o tempo do rascunho, fazem só a etapa pré-textual, faz um mapa mental e vai embora. E o que é o mapa mental? O mapa mental são as ideias que você vai usar. Então, você tem o tema que a banca te deu. O que você vai fazer no mapa mental? Você vai pegar lá a folhinha de rascunho do Enem e você vai botar uma folha qualquer em branco que tem lá na sua prova, e você vai botar assim, a minha tese, por exemplo, a minha tese vai ser qual? A minha tese vai ser, vamos ao exemplo que eu já falei aqui, tá? O democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, a minha tese vai ser que os ingressos são caros, e minha tese vai ser que os cinemas estão concentrados só nas grandes cidades, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, mesmo pessoas que tenham condições financeiras, muito no interior nem existe cinema. Então, eu tenho um problema geográfico, né, da localização, e tenho um problema econômico, que os ingressos são caros e muitas pessoas não podem ir. Então, isso é o mapa mental. Já comecei a fazer a minha tese aqui. O que eu vou fazer? Depois eu vou pensar no repertório. Quais repertórios são legais para eu falar sobre esse tema? Um bom repertório para fazer esse tema, eu poderia, por exemplo, pensar, quando for argumentar sobre essa questão, eu posso, por exemplo, pensar que essa concentração nos grandes centros urbanos tem a ver com a formação histórica do Brasil, né? Tem a ver com esse excessivo enfoque que a cultura e a arte tem no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, eu posso pensar, por exemplo, que lá em São Paulo foi a Semana de Arte Moderna. Não posso? Em 1922, a Semana de Arte Moderna foi lá em São Paulo. Não posso fazer um link disso com o fato de até hoje São Paulo ter quase um terço das salas de cinema no Brasil inteiro? Pronto, já pensei no repertório legal. Posso pensar que o cinema, por exemplo, é uma invenção da Belle Époque? Que é a invenção da Belle Époque, uma invenção do final do século XIX? Posso também. Então, mapa mental é isso. Belle Époque. Mapa mental é quando você vai construindo essas ideias que você pode usar ao longo da sua redação. É fundamental que você faça tudo isso que eu estou falando antes de você escrever, de fato, a sua redação, tá? É muito importante. Então, falei do mapa, vou botar aqui em cima para ficar um pouco mais claro para você. Falei do mapa mental, então é muito importante que na hora do mapa, a minha tese é essa, os argumentos são esses que eu expliquei. O aspecto financeiro e o aspecto geográfico do cinema. Beleza, então argumento 1, argumento 2. Os meus repertórios, eu vou botar um repertório falando da Semana de Arte Moderna de 1922, que foi em São Paulo, então tem tudo a ver com o segundo argumento. Mas eu quero também na introdução fazer uma referência à Belle Époque, que é o momento que o cinema foi criado, os irmãos Lumière. Então eu vou botar esse repertório na introdução, esse repertório no segundo argumento. Beleza. Agora eu vou também pensar o seguinte, lá no final não tem que fazer uma proposta de intervenção? Então a minha proposta vai ser qual? Aí você bota assim, proposta tem que ter sempre 5 elementos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? E aí lá na sua redação você vai pensando, o agente vai ser, por exemplo, o ministério, algum dos ministérios. Aí nesse tema aí eu posso pensar, o agente vai ser o governo federal, né, em geral, ou vai ser, por exemplo, o Ministério da Educação, algo assim. A ação em si vai ser a elaboração de campanhas populares de cinema, tá? Como isso vai acontecer? O meio vai ser através, ou por meio da parceria com empresas privadas de cinema para ter incentivo fiscal e baixar os ingressos. Aí você precisa fazer agora o efeito, a finalidade, e você precisa dar um detalhe, precisa dar o detalhamento que vai ser o aprofundamento da sua ideia. Então, o efeito, por exemplo, vai ser fazer com que o cinema se torne um lazer menos caro para indivíduos periféricos. Esse é o efeito. Detalhamento é uma informação a mais. Pode ser tanto do meio quanto da ação, pode explicar o agente, pode botar o detalhamento onde você quiser. Mas vamos supor que queira detalhar o meio. Aí eu vou colocar, isso deve ser feito, por exemplo, tudo bem? Com incentivo em feriados e finais de semana para que a população brasileira periférica veja no cinema um lazer possível, um lazer acessível, tá? Então, tudo isso está ligado ao planejamento do seu texto. Eu fiz com vocês aqui em poucos minutos um mapa da minha redação inteira, tá? É isso que você vai fazer lá no seu vestibular,
para que você consiga organizar. Repito, pode fazer rascunho? Claro que pode. Mas se você fizer um bom mapa, você vai ver que você nem vai ficar tão preso assim ao rascunho. Tudo bem? A gente volta já já com mais falhas argumentativas na nossa aula de hoje. E vamos já de volta aqui para a nossa tela. Já falei sobre vários problemas, agora vamos falar de coisa boa, né? De problemas abaixo da vida. Vamos falar de coisa boa. Quais são os recursos de originalidade que você pode utilizar? Na verdade, eu já expliquei isso aqui tudo, tá? A gente vai apenas organizar melhor essas ideias. Então, quando a gente fala argumento fora da caixa, né, é você procurar trazer uma postura mais questionadora. Então, por exemplo, isso que eu falei no último bloco, de dizer, as cidades do Brasil têm uma concentração muito grande, né, de cinemas, por exemplo, no Rio de Janeiro e em São Paulo, que são grandes metrópoles. Isso é uma coisa interessante, e é mais interessante que dizer assim, é culpa do governo. O governo tem que investir mais. Tudo bem, de fato tem que investir mais, mas investir em quê? Então, traga esse posicionamento de maneira mais específica. Em vez de você ter ideias muito genéricas, coloca, uma precária estrutura governamental por conta do aspecto negligente da cultura brasileira, não há cinema no interior, muitas cidades nem têm sala de cinema, muitos brasileiros nem sabem o que é uma sala de cinema, então você explicar melhor. Estou dando exemplo do cinema porque foi o exemplo, né, o tema da democratização do acesso que eu estou comentando aqui, mas isso vale para quaisquer temas do vestibular do Enem, tudo bem? Então esse é um aspecto interessante. Lembrando, de volta aqui na tela, título é obrigatório no Enem? Não, título é opcional. Mas se você conseguir fazer um título sugestivo, é bacana, tá? Se você conseguir fazer um título que aponte para a sua redação de maneira original, é bacana. Tem que fazer? Não. Inclusive, a maioria da galera que tira nota 1000 não tem feito. Porém, se tiver uma ideia bacana de título, é bem-vindo. Não pensei em nada. Vou botar lá, então, o tema é Desafios da Formação Educacional de Surdos no Brasil. Não pensei em nada. Vou colocar no meu título assim, Desafios para Educar Surdos no País. Não faça título. Se for colocar uma coisa assim muito óbvia e repetitiva, não coloca. No Enem, o título não é obrigatório. No entanto, se você tiver uma boa chave aí de originalidade, você conseguir pensar em algo bacana, vale a pena. Algo que faça uma circularidade, por exemplo, algo que retome lá no final, é algo bastante interessante, tudo bem? Algo também que a gente pode ver aí, esses jogos de palavras, né? As pessoas costumam agir 2 vezes antes de pensar. Você não necessariamente precisa usar esse tipo de expressão, mas você usar, por exemplo, um jogo como um jogo de palavras, por exemplo, você lá no final da redação coloca assim, vamos supor, fez a redação inteira, tá, tudo bonitinho, aí no final você coloca assim, dessa maneira, depois da proposta de intervenção, lá no finalzinho, dessa maneira será possível combater o problema tal e iniciar essa longa caminhada por um país mais democrático. Aí você usa essa ideia da caminhada e lá no seu título você coloca caminhada para igualdade, alguma coisa que tenha a ver com esse jogo de palavra. Então, essa relação também é original, tá? Repito, isso é uma obrigação sua? Não, nada disso é obrigação, mas são recursos interessantes, tudo bem? E o mais importante de todos os recursos é esse que vai entrar agora na sua tela, interdisciplinaridade e alusão cultural. Você já conhece isso aqui pelo nome de repertório, não é isso? Interdisciplinaridade, um repertório mais acadêmico, né, matéria de escola, e alusão cultural são referências culturais em geral. Lembrando, o repertório não tem que ser matéria escolar, tá? Posso falar de história, de geografia, de filosofia, de literatura? Pode. Isso é a interdisciplinaridade. Agora, posso fazer uma alusão cultural, falar de um filme, falar de uma série? Também pode, é muito bem-vindo isso, inclusive. Isso que traz originalidade. 2018, né, o tema lá da manipulação do comportamento do usuário na internet. Vários candidatos falaram de Matrix e Black Mirror. A série Black Mirror e o filme Matrix, que tem tudo a ver. Então, a alusão cultural é também um repertório, tá? Falando em alusão cultural e repertório, uma excelente maneira de você fazer isso é trazendo referências culturais. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos lá, vamos supor que você tenha qualquer tema no contexto do Enem, que envolva consumismo. Então, hábitos de consumismo do brasileiro, padrões de consumo e relações ambientais, né? Relação de consumo com descarte de lixo, por exemplo, quaisquer aspectos que tenham a ver com consumo e consumismo, lembrando, consumo é algo positivo, consumismo é algo negativo, você pode usar essa referência, olha que interessante. João Romão, do livro Cortiço. Cortiço é um romance do século XIX, que faz parte de um estilo chamado naturalismo, lembra lá da literatura brasileira, tá?
naturalismo, ficou um pouquinho apertado esse naturalismo aí, calma aí. É um estilo do século XIX, tá? Que faz parte do naturalismo. E quem é João Romão? João Romão é um personagem lá desse livro que é dono do cortiço, beleza? E ele é um cara muito ganancioso, ele é uma pessoa que está sempre querendo mais riqueza. Olha aqui a expressão, febre de possuir. Então, ó, isso é muito interessante. Quer falar sobre consumismo, sobre ganância, sobre acumulação de coisas, sobre essa relação de consumo que não é saudável? João Romão, do livro Cortiço. Pode mostrar essa ideia, né? Ele simbolicamente representa essa ideia de acumular cada vez mais coisas sem senso crítico sobre o que a gente realmente precisa, tá? Ainda na literatura, ainda no século XIX, de olho na tela, nosso grande mestre Machado de Assis, outro autor do século XIX. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas é muito bem-vindo na sua redação. Machado de Assis tem a famosa frase, no final do livro, o que o Brás Cubas diz no finalzinho do livro? No finalzinho do livro, Brás Cubas diz assim, o leitor, Brás Cubas é um personagem que já morreu, né? No começo do livro ele já está morto, ele vai contando as histórias depois que morreu. Tanto que o nome do livro é Memórias Póstumas, póstumo depois de morrer. E aí o cadáver, né, o defunto autor, ele brinca, né, autor, defunto autor, ele vai contando a história dele, já morreu, e ele vai contando a história dele e tudo que ele passou. E aí no final do livro ele diz assim, eu não tive que trabalhar para conquistar nada, mas ao mesmo tempo ele diz, não conquistei grandes coisas, mas ao mesmo tempo eu não tive que trabalhar para conquistar nada. E ele diz, o leitor vai achar que eu saí quite com a vida. Olha que interessante, o narrador lá do livro fala assim, Brás Cubas, né? Você, leitor, vai achar que eu saí 0-0 com a vida, que eu saí quite, saí empatado, mas não, eu saí vencendo. E aí no final do livro ele diz qual é a vitória que ele teve. Ele falou, qual é o crédito que eu tive com a vida? Eu saí como se fosse 1-0 com a vida. Eu saí vencendo. Quando eu morri, eu estava vencendo. O que eu ganhei da vida? Volta para a tela. Ele diz assim, não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Não tive filhos e não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Isso é bastante interessante, porque o Brás Cubas, então, tem uma visão pessimista, né? E ele está diretamente ligado ao contexto do século XIX, por exemplo, falando dos senhores, falando dos escravizados, falando da elite brasileira da época. E isso é bem-vindo para a sua redação? É bem-vindo. Se você quiser fazer alguma crítica social sobre ganância, sobre hipocrisia, alguma crítica sobre falsidade, alguma crítica sobre comportamento social negativo, alguma crítica sobre algo que na sociedade é frustrante porque não evoluiu, tá? Eu lembro, eu tive uma aluna em 2015 que fez uma relação bem inteligente. Em 2015, essa minha aluna ela tirou 980, que é o que a gente chama de 1000 parcial, né? Um corretor deu 1000. E essa minha aluna, ela botou assim, ela fez uma referência a Brás Cubas na época a gente tinha trabalhado algo parecido, e o tema foi persistência à violência contra a mulher. E ela fez essa relação. Brás Cubas, no começo, o repertório, lá na introdução, ela falou assim, Brás Cubas afirma que não transmitiu a ninguém o legado da miséria, e de fato esse legado pode ser observado, pois a violência ainda existe, então é uma herança negativa que as gerações vão transmitindo de pai para filho. Não. E ela fez uma relação disso, né? O legado de nossa miséria é uma herança negativa. A persistência da violência contra a mulher também é uma herança negativa. Repertório cultural para a sua redação. Continuando. Quero falar de desigualdade. A literatura brasileira nos ajuda de novo. Clássico romance Vidas Secas. Vidas Secas é um livro de Graciliano Ramos, que já não é mais do século XIX. É um livro que faz parte do romance social de 30. O que foi o romance social de 30? O romance social de 30 é um momento da literatura brasileira que, na verdade, está dentro da segunda fase do modernismo. E esse momento vai ser marcado por uma série de obras regionalistas, né, que falam das próprias regiões, sobretudo no Nordeste. Então, é um momento que vai surgir Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado, tá? No Sul, Érico Veríssimo. É um momento, esses anos 30, o momento da Era Vargas aqui no Brasil, a Era Vargas vai de 30 a 45, é um momento que esses autores, inclusive, serão perseguidos pela Era Vargas, né, pela ditadura do Estado Novo, a partir de 37. E é um momento que a literatura vai voltar muito para problemas sociais. Então, de olho na tela. Usar Vidas Secas do Graciliano é super importante, porque o Vidas Secas, olha o que aparece aí, que mostra a miséria do sertão e, portanto, pode contrastar com as vidas da grande metrópole. Vidas Secas é a história de uma família composta, lembra? Deve ter ouvido falar na sua linha já, de literatura. Fabiano,
Sinhá Vitória, tá? A baleia, que é a cachorrinha. E tem os meninos. O menino mais velho e o menino mais novo. É muito bonito, eles não têm nome, né? É muito simbólico isso. Menino mais velho e menino mais novo, tá? Então é uma família de retirantes muito pobre, muito precária, que está fugindo da seca, está fugindo da morte, né? Fugindo do problema da sua região, dos problemas da sua região. E é bem interessante. Qualquer tema que tenha a ver com desigualdade social, ou, por exemplo, um tema sobre água. Vamos supor que o tema do Enem 2020 seja esse. Desafios do acesso à água potável pela população brasileira. Olha que genial essa referência. Você pode botar na obra do Romance Social de 30, Vidas Secas, Graciliano Ramos conta a história de Fabiano, Sinhá Vitória e sua família, que sofrem com a seca e desafios da água. Fora da ponto final. Fora da ficção, isso também acontece, tendo em vista que não sei o quê, um belo repertório. Tudo isso vai trazer originalidade para a sua redação. Então, já falamos sobre temas mais ligados ao consumismo, temas mais ligados à crítica social, temas mais ligados à desigualdade social. Vamos continuar? Dá uma olhadinha na tela. Se eu quero falar de jovem, tá? E essa relação dos jovens com as drogas. Eu posso falar de Jorge Amado, Capitães da Areia, e ó, saindo um pouquinho da coisa clássica, indo uma coisa mais atual, que também é importantíssimo, a série Elite da Netflix. Eu tenho, o que eu tenho de um lado para o outro, né? Elite fala da extravagância das classes altas, beleza? E o Capitães da Areia? O que é Capitães da Areia? Capitães da Areia é um contraste com isso. E Capitães da Areia também é do Romance Social de 30, tá? Também é da mesma época, esse livro é de 1937. Volta aqui para mim, por favor. Capitães da Areia é a história de um grupo de meninos que mora em Salvador, na Bahia. Jorge Amado, esse escritor da Bahia. E no Capitães da Areia conta a história do Pedro Bala, que é o protagonista, e dos outros garotos dos Capitães da Areia, que vivem num trapiche abandonado, que é tipo um depósito, tá, em Salvador. E eles cometem pequenos roubos, eles consomem drogas, eles cometem furtos, delitos e crimes para poder sobreviver. É uma obra com uma profunda crítica social da época do Estado Novo, não à toa o Vargas perseguiu também Jorge Amado. Tudo bem? Volta para a tela. Então, quero falar de jovem, pode falar sobre isso. E, ó, por exemplo, vamos supor que o tema do Enem tem a ver com isso aqui, ó. Adoção de crianças. Vamos supor que o tema do Enem seja desafios na adoção de crianças no Brasil. Também dá para falar de Capitães da Areia, não é verdade? Você pode dizer, lá na obra de Jorge Amado, as crianças têm uma vida muito precária, porque muitas delas são órfãos, né? Elas não têm amparo familiar, isso também é uma realidade fora da ficção, até hoje no Brasil. Então, temas ligados a jovens e crianças, muitos deles você pode usar a ideia do Capitães da Areia. Se tiver relação com drogas, então, aí sim que é perfeito. Tudo bem? Tranquilo? Vamos continuar com esse ponto então. Ó. Quero falar de jeitinho brasileiro, por exemplo. Posso falar do Sérgio Buarque de Holanda, esse sociólogo muito importante, que lá no livro Raízes do Brasil trabalhou com a ideia do homem cordial. Essa cordial vem de coração, nessa ideia do homem que age pelo impulso emocional. Funciona muito bem para falar da Constituição brasileira como um todo. Então, isso aqui é um ótimo repertório. Tudo bem? E também, se você quiser falar, então perceba, repertório mais argumentativo agora, tá? Para você usar na sua argumentação. Você quer falar sobre a ideia dos extremos, da polarização, né? A ideia do A versus B, do eles, do nós contra eles, essa ideia assim da violência polarizada, você pode trabalhar com esse grande historiador, Eric Hobsbawm. Inclusive, ele tem um livro chamado Era dos Extremos. Tá? E aí ele trabalha com essas ideias de catástrofe, anos dourados, desmoronamento, como você está vendo aí. Isso é muito pertinente, volta aqui para mim, isso é muito pertinente, que se a gente pensar historicamente, essa lógica polarizada, essa lógica ambivalente, dicotômica, ela é muito importante, sobretudo no século XX. Né? No século XX nós vamos ter o quê? Vamos pegar mais ou menos ali meados do século XX, né? Anos 40 com a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter uma polarização muito grande, né, entre aliados e nazistas, e o eixo. Né? O nazismo vai ser visto como um grande monstro. Tá? Tanto que, por exemplo, o personagem Capitão América surge nos quadrinhos dessa época e o inimigo do Capitão América é o Hitler, é o próprio Hitler, não é nenhuma fantasia, é o próprio Hitler. Então vai ter essa polarização muito grande dos anos 40. Depois acaba a Segunda Guerra Mundial e acontece o quê? Uma polarização muito grande envolvendo a Guerra Fria, né? A ameaça comunista e tudo mais. Então vai haver essa polarização. E tudo isso tem tudo a ver com o século XXI, porque até hoje vivemos numa sociedade extremamente polarizada, extremamente ambivalente. Essa ideia de dois grupos dos dois lados. Tá? Então isso é uma coisa bem interessante para pensar temas mais ligados a comportamento político. Beleza? Voltando aqui.
E se eu quiser falar sobre algo de preconceito? Isso é bem interessante. Se eu quiser falar algo ligado a preconceito, eu trouxe aqui para vocês alguns repertórios que são mais acadêmicos, tá? Alguns repertórios mais acadêmicos. Então, acadêmico no sentido, né, não de necessariamente matéria de escola, mas de obras, né? E você pode trabalhar com Casagrande e Senzala, que vai inclusive pensar toda a relação social brasileira, né, essa composição do Brasil. Isso é bem interessante de se pensar, né? Toda a formação que o Brasil vai ter desde lá da colônia, desde o século XVI. Legal também a gente pensar em autores não brasileiros, né? Catherine Stockett, aqui com a obra A Resposta, também é algo interessante para você dialogar na sua obra. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, fica tranquilo. Escrava Isaura, outro romance do século XIX, do romantismo brasileiro, que fala justamente sobre essa relação dos preconceitos, né? Essa relação das ideias preconcebidas. Isso é muito interessante porque a base do Brasil está diretamente ligado ao preconceito, à intolerância e ao autoritarismo, né? Essa ideia autoritária de querer forçar certas ideias, forçar certos estereótipos e certos padrões. Beleza? Vamos ver a prática, como é que isso acontece? Trouxe mais um exemplo aqui do Memórias Póstumas Brás Cubas. Volta aqui para mim, por favor, na tela. Já falei Memórias Póstumas Brás Cubas, não foi? Falei do Brás Cubas para analisar aquela frase final. Não transmitia a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Aquilo é muito interessante para você falar de problemas sociais. Só que tem uma cena específica do Brás Cubas, tá? Presta atenção aqui comigo, daqui a pouco a gente vai ver melhor. Essa cena do Brás Cubas é muito interessante, que é o seguinte: há uma menina, uma jovem, muito bonita, muito bela, muito atraente, e o Brás Cubas vê essa jovem e logo depois descobre que ela tem uma deficiência na perna e que ela é coxa. O que é coxa? Coxa significa manca. Então a menina anda mancando. Beleza. O Brás Cubas, que é esse narrador, né, muito irônico, muito debochado, ele fica dizendo, nossa, ela é tão bonita, mas é coxa. Por que coxa se bela? Por que bela se coxa? Ele fica fazendo uma grande reflexão sobre essa ideia do fato da menina ser manca. Isso é uma ideia do século XIX, né? Então imagina, né? No século XIX não havia nenhum tipo de consciência, né, dessa preocupação que nós, do século XXI, temos em, né, analisar as minorias com um olhar específico, um olhar, enfim, que respeite essas especificidades e essas particularidades. E o Machado faz uma crítica muito interessante a isso. Quando o Brás Cubas é esse cara completamente incoerente, né, hipócrita, ele vê a menina que é bonita e logo depois se desencanta por conta disso. Olha esse parágrafo. Tema de desafio da educação dos surdos no Brasil. Olha que inteligente essa redação, que utiliza essa ideia da menina, né, coxa, lá do livro, para trazer para cá. Olha o que diz. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe, por meio da repulsa do personagem principal em relação à deficiência física, ela é coxa, fecha aspas aqui, a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Atualmente, mesmo após avanço nos direitos desses cidadãos, a situação de exclusão e preconceito permanece e se reflete na precária condição da educação ofertada aos surdos no país, a qual é responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral. Volta para mim. Então, olha que interessante. A gente tem aqui um caso, né, do repertório cultural sendo utilizado na literatura brasileira. Peguei lá no Brás Cubas do século XIX, usei uma cena do livro do Brás Cubas, tá, para fazer um diálogo do que era feito lá no século XIX e no que até hoje acontece no século XXI. Volta para a tela, por favor. Isso é um repertório cultural. E esse repertório é muito interessante. Sabe por quê? Porque ele é um repertório mais específico. O que quer dizer isso? Ele é um repertório que está falando exatamente da questão da deficiência. Isso é maneiro, isso é original, porque é uma relação diretamente proporcional. O quão mais específico for seu repertório, mais original ele vai ser para a sua redação. Isso traz um grau de originalidade muito grande para o seu texto. Você mostrar um repertório que de fato, desenvolva uma ideia que valorize o que está dizendo, valorize o seu tema de maneira diferente. Quantos candidatos você acha que no Brasil inteiro começaram a redação fazendo isso? Certamente pouquíssimos. Então, o primeiro momento da minha introdução, isso aqui é um parágrafo introdutório, né? A gente analisou antes a argumentação. O primeiro parágrafo introdutório é justamente, primeiro período da introdução é justamente esse repertório. Depois, a gente tem o desencadear do nosso tema, não é verdade?
a gente tem o desencadear do tema com a palavra-chave, surdos aqui, ó, não pode deixar a palavra-chave de lado. Então vem o tema, tá? E esse tema vai apontar para a minha tese. Então, muito bonitinho. Repertório bem original. A partir do repertório eu trabalhei o tema, tá? Depois desse tema eu aponto qual é a minha tese, quando diz aqui no final, né? Responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo. Tudo bem? Volta aqui para mim, por favor. Galera, então, essa foi a nossa aula de falhas argumentativas e estrutura argumentativa. Falamos de algum repertório, falamos de alguns aspectos de coerência, de organização textual. Espero que tenham aprendido mais sobre a redação do Enem, espero que tenham gostado da aula e até a próxima.